Tem mais delongas, abre sua Bíblia comigo em Colossenses, a epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 2. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 5, será a exposição de hoje. Pode, por favor, já projetar o tema. Colossenses, capítulo 2, ok? Quantos acharam, digam, achei. Amém. Nós estamos na série Cristo é Tudo em Todos. E hoje nós vamos dar continuidade ao que o pastor Neidson falou nas duas últimas ministrações. Então, nas duas últimas ministrações, o pastor ele expôs o capítulo 1 por completo, falando sobre pelo menos 3 tópicos, mas sintetizando, resumindo sobre tudo aquilo que ele disse, foi sobre a supremacia de Cristo diante dos desafios aos falsos ensinos que estavam ocorrendo nessa e em pelo menos 2 outras igrejas próximas a Colosso. E hoje eu quero expor com vocês o capítulo 2, do verso 1 ao 5. Leiamos. Porque quero que saibas quão grande combate eu tenho por vocês e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor, e em todas as riquezas da plena certeza, da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus e Pai, e de Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. E digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo, em espírito estou com vocês, alegrando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Essa é a palavra de Deus para nós hoje, amém? Abaixe sua cabeça, feche seus olhos comigo, vamos orar. Pai da glória, nós te agradecemos pelo privilégio de te adorar. Nós te agradecemos porque nós se reunimos por intermédio do seu Santo Espírito para render a ti a nossa vida, consagrar a ti a nossa vida e tudo que nós temos e somos. E nós pedimos ao Senhor que nos presenteie nessa manhã com sabedoria e com revelação que só o Senhor pode nos dar. Uma revelação que só o Espírito Santo pode causar em nossos corações. E uma sabedoria que não é intelectual somente, mas que provém do Senhor, para que nós possamos compreender a sua palavra, para que nós possamos compreender a sua mensagem, para que nós possamos compreender o Evangelho. Nós queremos compreender o Evangelho e nós, Deus, colocamos diante de ti essa petição, porque nós não conseguimos compreender com a mente humana. Nós não conseguimos conceber, Deus, com a mente humana. Nós precisamos do Senhor e nós clamamos agora, nos ajuda, Senhor. Senhor, nos ajuda a expor a sua palavra, nos ajuda a entender a sua palavra e nos ajuda ainda mais, Senhor, a responder a sua palavra. Nós oramos tudo isso no precioso nome do seu Filho, Jesus Cristo. Amém. Amém? Antes de mais nada, eu quero começar com um contexto. Não vou me ater tanto ao contexto, porque nós já tivemos aí boas ênfases da parte ali do pastor Neidson. Basicamente, ele expôs sobre os desafios, sobre o contexto histórico, sobre o tempo da carta, sobre a escrita, sobre o motivo da escrita. Então, não vou me ater tanto a isso. Mas eu quero dizer para você que ainda não estivesse vindo na série, né, ao longo das 2 últimas mensagens, que a igreja de Colossenses, ela foi fundada por Epáfras, cooperador de Paulo. Ela não foi fundada pelo apóstolo Paulo, mas ele se direciona a ela ali por volta de 60 a 62 depois de Cristo. E o cenário que Paulo se encontra quando ele direciona essa carta à igreja em Colosso, e que ela poderia ser lida por outras 2 comunidades próximas, ele está provavelmente ali preso em Roma. E isso é muito importante para que a gente consiga compreender a tonalidade que Paulo se refere às igrejas. E aí eu quero começar me atendo somente a alguns desafios que a igreja e as igrejas ali da região estavam tendo a respeito de falso ensino. Repete comigo, falso ensino. Irmãos, é um desafio para nós hoje identificar
e saber corresponder a um falso ensino. É um desafio para nós hoje, porque na época de Paulo era um desafio local. Eles não tinham acesso à globalização. Logo, as demandas que apareciam nas igrejas de falso ensino, elas eram locais. Elas eram semelhantes na maioria das igrejas, porque as heresias elas surgem juntas ao longo do tempo. Mas o nosso desafio hoje é um pouco mais delicado e sutil. Por quê? Porque não é só dentro da igreja, e obviamente aqui nós vamos ser contra qualquer falso ensino. Isso já ficou muito claro. Mas na internet não. Então todos os dias você abre o teu telefone, talvez no Facebook, talvez no Instagram, e você se depara, eu tenho certeza, pelo menos uma vez no dia, com algum tipo de falso ensino. E nada mais justo do que nós expormos o evangelho para que o falso ensino ele seja neutralizado nos nossos corações e a gente consiga servir a Deus em consciência limpa, amém? Então, só para vocês entenderem um pouco dos desafios, eu vou falar pelo menos 6 rapidamente, que aquelas igrejas, mais precisamente a igreja de Colosso, estava enfrentando a respeito do falso ensino. O primeiro é o sincretismo religioso. O pastor Neitz falou sobre isso, que basicamente era a mistura da fé em Cristo com outras religiões. Então, eu vou dar um exemplo para os dias atuais. Para cada um dos motivos que eu der, eu vou tentar exemplificar para tornar o contexto um pouco mais vivo. Basicamente, o que seria então hoje o sincretismo religioso no nosso contexto atual? Adotar símbolos. É uma evidência clara de sincretismo. De unir a fé cristã, a fé que é somente para Cristo, a símbolos e a imagens. Outra coisa, crer em signo, horóscopo. Se você é um discípulo de Cristo, se você é um cristão, você não crê, pelo menos eu espero, em signo. Nem horóscopo, nem essa coisa. Na empresa, geralmente, o pessoal sempre pergunta, quem é que já recebeu essa pergunta? Você é de qual signo? Eu sempre falo, não sei, eles falam, qual mês que você nasceu? E eu falo, janeiro. Então eu sei que você fala, sou de tomate, mas tomate não é signo. Eu falei, exato, eu não acredito em signo. Nós não cremos em signo. Se nós crermos em signo, nós estamos misturando o evangelho com falsas ideias e falso ensino e aderindo ao sincretismo religioso. Crer em superstições. Quem aqui já deixou o chinelo virado para o lado de cima e foi correndo tirar para a mãe não morrer? Eu já fiz isso várias vezes. Eu vi o chinelo lá, às vezes minha mãe tacava o chinelo em mim, o chinelo caía assim, eu falava, não vou juntar não. Eu sei que você, sabe? Vocês estão entendendo a motivação? É sério. Pelo Brasil ser um país que recebe todo tipo de cultura, é muito sutil nós se misturarmos com costumes e com falsas ideias que parecem evangelho, mas não são. Então, eu não estou querendo dizer que se você deixa ou se você acredita em superstições, você talvez seja um herege. Entenda o que eu estou falando na essência. Se nós sempre agirmos por superstições e não por aquilo que a palavra nos diz, sincretismo religioso. Então, eu vou agir porque me deu na telha, eu vou seguir a minha intuição. Sincretismo. Outra evidência de sincretismo, a ideia do dar para receber. Eu vou na igreja, vou doar o meu dinheiro e vou ganhar. Essa matemática não funciona no evangelho. Por mais que Deus nos abençoe com toda sorte de bênção, Deus não nos dá porque nós entregamos. Deus nos dá porque Ele é gracioso e bom. E não porque Ele viu a nossa entrega e pela nossa entrega Ele resolveu retribuir. Deus não retribui, não deve nada a ninguém. Você pode falar amém comigo? Então, o único lugar que esse ensino é real é no inferno. Porque o único que pede em troca de devolver é o diabo. O único que pede em troca de devolver é ele. Se você me adorar, eu vou te entregar tudo. Ele disse isso para Jesus Cristo. Se o diabo tentou enganar a Jesus Cristo com a ideia do dar e receber, imagina eu e você. Se o diabo foi ousado ao ponto de tentar enganar a Deus com a ideia da meritocracia, imagine eu e você. Então é muitas vezes uma realidade nossa de que eu estou servindo muito, e aí quando eu não posso servir, ou quando alguma situação
adversa acontece, eu falo, mas eu servi tanto. Sincretismo religioso. A ideia do eu faço para receber. Amém? Um dos desafios, então, daquela época era justamente refutar a ideia de misturar a fé evangélica com as demais outras religiões que estavam no contexto daquelas cidades. Outra coisa que tinha ali, o número 2, um legalismo judaizante, que deriva, né, seguir práticas judaicas para ser salvo. Então nós não adotamos práticas judaicas, e mais precisamente Paulo está se referindo ao povo não adotar as práticas judaicas para serem salvos. Uma vez que aquele povo teve acesso à lei de Moisés. Paulo está querendo falar, não é por obedecer à lei que vocês são salvos. Então vocês não podem adotar típicas ideias ou obedecer à lei dietética de Moisés, achando que vocês vão acessar o céu. Porque vocês só acessam o céu, como foi dito aqui, por intermédio da graça e da fé que nós colocamos em Cristo. Então, ele também refuta isso. Outra coisa que ele refuta é a adoração aos anjos. Então, naquela ideia deles e daquele contexto era que os anjos eram mediadores entre Deus e os homens. Olha que perigoso isso. E talvez para nós aqui fique muito claro que nenhum de nós adora um anjo. Nenhum de nós adora um anjo. Mas aplicando ao nosso contexto, quando nós temos santinho em casa, quando nós fazemos venerações a homens que prometem nos aproximar de Deus, nós estamos da mesma forma se igualando aos irmãos que tentavam cultuar a anjos. Eu vou dar um exemplo para vocês, eu não queria expor não, mas eu acho que é importante. Se você segue o Pablo Marçal, que tem toda a expertise dele a respeito de negócio, amém? De performance, é uma coisa. Agora, se você segue a ele com a ideia de que ele pode te ajudar a crescer espiritualmente, você está cedendo a ter um intermediador entre você e Deus. Assim como dentro da igreja. Quando você só depende do seu líder, só depende do conselho daquela pessoa que está à sua frente, no determinado ministério que você faz parte, para acessar a Deus. Você só fica bem quando você recebe conselho. E você não toma conta da sua própria vida pessoal com Deus. Isso é estabelecer mediadores entre Deus e você. E só há um mediador entre Deus e homem. Aquele que é verdadeiramente homem e aquele que é verdadeiramente Deus. Jesus Cristo. Na teologia a gente fala vera homo, vera deus. Jesus Cristo é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. E 100% capaz de nos intermediar com Deus Pai. Amém? Outra coisa importante. Filosofias humanas. Então eu já falei aqui sobre pelo menos 4 coisas. Dos desafios daquela igreja. Sincretismo, legalismo judaizante, a adoração a anjos e agora filosofias humanas. Ou seja, tradições humanas que queriam se misturar com a fé. Quem aqui conhece alguém? Eu já conheci uma senhorinha que ela nunca raspou o cabelo do corpo. Quem aqui já conheceu alguma pessoa assim? Alguns levantaram a mão. Tradição de homens. Que além de feio, é sem higiene. Então a pessoa fala, se eu raspar o cabelo do corpo, eu estou pecando contra Deus. Isso não é ensino da Escritura. Isso é tradição de homens. E a tradição judaica estava tentando embutir coisas à fé. Eu quero deixar muito claro isso. Tempo atrás eu estava no Instagram e eu rachei de dar risada quando eu vi um vídeo de uma menina falando que o pai dela era bem intencionado e ela grava o pai dela, ela fala, pai, os meninos da igreja estão indo jogar bola, ele fica atordoado e ela fala assim, por que você não vai jogar com eles? Ele fala assim, a palavra de Deus é luz para os meus caminhos. Então, se eu chutar a bola, vai quebrar a luz. Aí eu não posso jogar bola, é pecado. Pasme, ele falou exatamente assim. Então, jogar bola é pecado para ele. Acontece que às vezes a gente peca jogando bola, mas jogar bola não é pecado, irmão. Amém? Então, basicamente, algumas tradições, eu estou tentando contextualizar para você entender que essas tradições não são bem-vindas em nosso meio. Só que eu também quero deixar muito claro que a palavra tradição, olha para mim. Amém. A palavra tradição não é uma palavra negativa. Principalmente para você que é jovem. Presta atenção no que eu estou falando. A palavra tradição não é uma palavra negativa. Deus ama a tradição. Deus disse que para o povo de Israel que eles deveriam passar os ensinamentos de geração em... Então a tradição é necessária para manter a fé viva daqueles que ao longo do tempo
morrem. Eu conheço uma frase muito legal do pastor Leandro Vieira, que ele fala que a tradição é a fé viva dos que morreram. O problema é o tradicionalismo, que é a fé morta dos que continuam vivos. Então, em qual contexto se aplica você não raspar o cabelo do seu corpo hoje? Você vai ser considerado um monstro, socialmente falando. Só que outra tradição que eu acho que é necessária a gente continuar é orar de joelhos. Porque quando nós estamos orando de joelhos, nós estamos falando, eu estou 100% rendido, eu não sou digno, ser propício a mim porque eu sou pecador. Então existem tradições que ela precisa ser mantida. Existem ações que elas precisam ser preservadas, irmãos. Tradição não é uma palavra pejorativa para nós. Nós precisamos manter aquilo que realmente edifica a igreja, disciplina a igreja, dá pedagogia, ensina. E aí está negorando, deitado, o que não tem problema. Amém? Só que é muito mais justo você estar diante do Rei da Glória, porque na presença de um rei, talvez você não oraria deitado. Eu tenho certeza que você se prostraria para que ele estendesse o cedro, se ele quisesse. Então, é importante nós entendermos aquilo que a gente vai dar continuidade e aquilo que nós vamos rejeitar a respeito de tradição. Tradição nós continuamos, tradicionalismo nós rejeitamos. Então é tradição você vir para a igreja. Foi assim há 2000 anos, é assim há 2000 anos e vai continuar a ser assim até a volta de Cristo, porque foi o dia que ele estabeleceu, que ele ressuscitou e a igreja se reúne. Amém? Então, filosofias humanas. Outro ensino que é muito ali evidente, que está bem no começo, então está bem efervescente na igreja, é o gnosticismo. E eu poderia falar muitas coisas a respeito disso, inclusive o Leonardo pregou sobre isso ontem no Caçadores, que basicamente fala muitas coisas, mas eu quero me ater só a uma ênfase, que a salvação vinha por um conhecimento secreto que você adquiria. Então, os gnósticos acreditavam que eles poderiam ser salvos mediante a um nível intelectual que eles alcançassem. E isso vai totalmente em desacordo com a palavra de Deus. Então, o que seria o gnosticismo nos nossos dias hoje? Em essência, porque ele não continua, mas a sua essência está aí. É quando você e eu, ou nós, se atentamos a tudo que é novidade e falamos que as pessoas e a igreja deveriam saber de algo novo. Sabe aquele novo perpétuo? Aquela ideia de tudo que é novo a igreja tem que aderir? Aquela ideia de tudo que é novidade que os outros não sabem, mas deveriam saber, ou as igrejas não têm, mas deveriam ter, além do evangelho. Isso é uma essência do gnosticismo. Porque o evangelho, através de Jesus Cristo, foi escancarado. Não tem mais nada oculto que precise ser revelado, meus irmãos. E aí, muitas vezes, o nosso espírito se rende ao gnosticismo e nós vamos na igreja procurando uma revelação nova, procurando um ensino novo, buscando dopamina, estímulos espirituais, infundados e falsos. Isso, em sua essência, é gnosticismo, porque o que nós precisamos é conhecer a Jesus Cristo. Essa é a vida eterna. Amém? E o último é a desvalorização da pessoa de Cristo, ou seja, a tentativa de diminuir a divindade e suficiência de Jesus Cristo. Ou seja, eu não sei se você conhece algum cristão que vive a vida cristã sem Cristo. Ele não é um cristão. E muito no processo de aconselhamento com os jovens, quando existe alguma questão para aconselhar, para orientar eles à medida que nós conseguimos, e pela graça de Deus, a pessoa consegue falar assim, ó, Cristo é meu Redentor, Cristo é meu Salvador, Cristo é meu Senhor, Cristo é tudo. Você pergunta, o que é Cristo para você? Cristo é minha vida. Aquela resposta genérica. Mas poucas vezes eu ouvi, quem é Cristo para você? E a pessoa fala assim, Ele é Deus. Irmãos, nós vamos sempre enfatizar isso aqui. Cristo é Deus. E se Cristo é Deus, nós estamos beneficiados, mas também uma bola de meia danada. Porque as suas palavras não são sugestões, mas ordenanças. O seu exemplo não é uma alternativa, uma opção, mas há uma obrigatoriedade a ser praticada.
Então, se Cristo é Deus, a minha relação com Ele não é a relação de best friend forever, por mais que o seja, mas é uma relação de um homem pecador com um Deus totalmente santo. Já parou para pensar que em 33 anos esse homem andou e ele nunca pecou? Cristo não pecou em palavras, não pecou em ação, não pecou em intenção, não pecou em pensamentos e se ofereceu perfeitamente a Deus, porque era o único sacrifício que Deus aceitava, de um ser que andou em perfeição. Cristo é Deus. Não é possível que ele peque, porque não é possível que ele seja tentado. Não é possível que Cristo recaia e peque, porque ele está além e incomum a tudo que nós conhecemos de mal e pecaminoso. Então, uma das ideias e falsos ensinos que estavam rolando na igreja era que era necessário e era possível viver uma vida cristã sem Jesus, ou que não era centrada em Cristo. E o que eu quero encorajar você é: a nossa vida cristã tem uma régua, a nossa vida cristã tem uma fundação, e a nossa vida cristã tem um fim, e ela precisa ser em sua totalidade centrada na pessoa de Cristo. Porque quando nós tentamos viver a vida cristã centrada em nós e naquilo que nós podemos produzir, nós só vivemos frustrados. Sim ou não, irmãos? Quando nós tentamos produzir arrependimento, quando nós tentamos produzir e adestrar comportamento em relação à mansidão, porque nós somos diáconos, quando nós tentamos forçar uma ação, por mais bem intencionada que o seja, nós mais causamos estragos do que edificamos. Então, o que nós precisamos fazer para que sejamos transformados? Se render e contemplar e centrar a nossa vida em um homem que não errou e que é Deus eternamente, Jesus Cristo. Todas as vezes que você tentou mudar falando, eu tentei mudar, mas não consegui, Deus não é capaz de me mudar, você não é capaz de te mudar, mas se você olhar para Cristo, é impossível que Ele não te mude. Porque a palavra de Deus diz que Ele foi levantado como a serpente no deserto, e todo aquele que olhou para Ele e confiou nele foi salvo. Então, a partir do momento que você coloca a sua vida cristã e vive pelos méritos de Cristo e não pelos seus méritos, pode esperar somente uma coisa: transformação. Ainda que demore, porque Deus tem uma vida inteira para nos transformar. Deus não quer chegar em você, promover uma conferência na tua igreja e falar: hoje o teu destino muda. Deus quer deixar você realmente passar por tudo aquilo que você tem para passar pela providência dEle e te moldar em cada uma delas a imagem do Filho dEle. Deus não vai te tornar um supremo Pedro, ou um supremo João, ou um supremo Neidson, um supremo Denilson. Deus quer tornar você igual a Cristo. E toda aquela idealização que nós temos de se tornar grandes pessoas é a diminuição da divindade de Cristo, porque quem nós devemos se tornar é igual a Cristo. Amém? Então, pelo menos 6 demandas aqui estão ocorrendo. Então imagina o desafio grande que o apóstolo Paulo, Epáfras e os irmãos daquelas igrejas estão enfrentando a respeito de falso ensino. Não eram poucos os desafios, quem concorda? Lidar com tudo isso precisaria de uma equipe pastoral bem estruturada. Se o gnosticismo foi uma das maiores ameaças ao cristianismo, e ele foi somente um dos falsos ensinos, imagine o desafio daquela igreja frente a esses ensinos. E eu quero alertar você, meu irmão. Nós precisamos saber identificar o falso ensino. E nós não identificamos o falso ensino procurando o falso ensino. Nós identificamos o falso ensino conhecendo a Cristo e sabendo que tudo que se opõe a Ele é falso. Amém? Dentro disso eu quero expor com vocês os 5 versículos que nós lemos. E basicamente o título da mensagem de hoje é A Luta de Paulo pela Comunidade. Fala comigo: a luta de Paulo pela comunidade. Amém? Vamos direto ao verso 1. Mantenha a sua Bíblia aberta comigo, bloco de notas, se preciso for. Obviamente é preciso, mas tem os irmãos que conseguem memorizar, então, ok. Verso 1 diz assim: quero que saibam quanto estou lutando por vocês e pelos que estão em Laodiceia.
e por todos os que ainda não me conhecem pessoalmente. Muito importante esse verso. E basicamente aqui Paulo externa o desejo de fortalecer os cristãos. E ele começa falando que ele queria que os irmãos daquela igreja ou daquelas igrejas pela qual a carta fosse lida, e uma delas seria também Laodiceia, como está no texto, reconhecessem ou entendessem o esforço que Paulo estava fazendo. E quando você faz uma breve pesquisa sobre talvez o esforço que Paulo está fazendo, você pode chegar a pelo menos duas coisas que os teólogos discutem na academia. A primeira é que Paulo, ele está orando fervorosamente. Então essa luta que Paulo está tendo pela igreja, e que ele deixa claro no verso 1, talvez seja a oração fervorosa, que é o que eu também acredito. Ele estava batalhando por aqueles irmãos em oração. E a outra possível é talvez uma angústia interior que ele tinha pela sua ausência de não poder estar com aqueles irmãos e ser mais proveitoso o seu encontro. Então, talvez no apóstolo Paulo, preso, como eu disse que é importante entendermos isso, ele está em uma situação totalmente delicada, totalmente desafiadora, e ele está lutando mesmo dentro dessa situação pela igreja de Colosso e Laodiceia, bem como a outra igreja próxima a Colosso. E aí ele deixa muito claro isso, pelos que estão de Laodiceia e por todos que ainda não me conhecem. Então veja bem, Paulo está tendo talvez um conflito interior, ou uma oração, naquele contexto de prisão romana, que era muito difícil, goteira, frio, humilhação, às vezes espancamento, uma coisa ou outra, às vezes pessoas refutando o seu ensino, humilhando, sendo totalmente diminuído como ser humano, porque os presos que eram encarcerados em Roma, eles eram totalmente humilhados, dormindo em pedra, talvez não viam o sol quadrado, como nós falamos aqui em São Paulo, talvez não via o sol, era totalmente escuro, e aí ele está batalhando por esses irmãos, talvez com uma angústia, ou provavelmente, com certeza, uma angústia, mas ele tem oração. E o que nós aprendemos olhando para isso? Paulo luta pela comunidade. Ele não luta com a comunidade. E muitas vezes no nosso contexto local, nós estamos mais promovendo lutas com a comunidade do que pela comunidade. Eu não sei você quando ouve esse verso, mas a primeira coisa que eu fiz foi me ajoelhar e falar: Senhor, me perdoa, eu oro muito pouco pela minha igreja. Por mais que eu ore todo dia. Eu oro muito pouco por algum irmão específico da minha igreja. Eu não sei você, mas às vezes o nosso cristianismo está muito pautado, está centralizado em Cristo, nós estamos olhando para Ele, mas nós estamos esperando com que Ele faça na gente, e desconsiderando quem está na nossa direita, na nossa esquerda, à frente, atrás, e aí nós passamos a ter um cristianismo centrado em Cristo, sem olhar para o outro, sem perceber o outro. E Paulo prova para nós que independente da circunstância que você se encontra, a nossa resposta a Deus em favor dos nossos irmãos é que nós devemos batalhar pelos nossos irmãos, independente do lugar que nós estamos. E a minha pergunta para você é: quanto tempo você gasta orando pelos seus irmãos da igreja? Orando para que esse processo que nós estamos passando, de revitalização, de readequação, de ordenança, de uma igreja bíblica, uma igreja verdadeira e vibrante nas escrituras, você tem gastado diante de Deus? Eu tenho gastado diante de Deus. E aí Paulo nos ensina uma visão além do grupo. Então, se hoje tivesse 3 irmãos aqui, irmão, a igreja estaria lotada. Você sabia disso? Se tivesse 3 irmãos aqui hoje congregando, a igreja estaria lotada. Sabe por quê? Porque a igreja não é só aqui. Aqui é uma expressão local. Mas a igreja, ela é católica. Não a católica, mas universal. Então, nesse momento, milhares e milhares de irmãos estão reunidos. E Paulo deixa muito claro que nós precisamos considerar aqueles que estão fora do nosso contexto. E quando olharmos igreja, olharmos para dentro e olharmos para dentro e olharmos para
Porque Paulo enfatiza no final do versículo falando: eu estou batalhando por vocês e por aqueles que não me conhecem. Então, quanto eu tenho orado pela igreja no mundo também? Foi a pergunta que eu me fiz. Será que na minha lista de oração eu tenho orado pela igreja que está lá na Escócia? Por vezes, irmãos, nós não oramos nem por nós. Olhe lá pela nossa igreja e olhe lá pela igreja no mundo. Mas nós precisamos passar a ter essa visão micro da igreja, onde nós temos uma expressão, e macro, a igreja que está em todo canto invocando o nome do Senhor. Amém? Então Paulo está preso e lutando. E em seu momento alguém deveria lutar por ele. Não é Paulo que talvez aqui precise lutar pelos irmãos, por mais que ele esteja fazendo. Mas ele precisava muito mais que alguém estivesse lutando por ele, escalando lá a cadeia, tentando libertar ele. Paulo estava precisando de alguém para ajudar ele, mas ele não usou isso para inibir a responsabilidade que ele tinha diante de Deus de orar e lutar pelos irmãos dele. Então o momento que você está vivendo, por mais difícil que seja, não inibe você de lutar pela comunhão na igreja. O momento que você talvez esteja vivendo delicado, financeiro, emocional e de uma série de outras coisas, não inibe você da responsabilidade que Deus colocou em você e vai recobrar de você em favor da igreja e de mim. Então Paulo está deixando muito claro isso. E aí cada vez que avança o tempo, a nossa cultura é hiperindividualista. Irmãos, a coisa mais radical que você e eu podemos fazer é se comprometer com uma igreja. Na época, na verdade, mais hiperindividualista que nós já vivemos como humanidade. Eu só penso em mim. Então, a nossa disposição pelos outros é condicionada a como nós estamos. Quer ver? Nós só doamos se nós tivermos. Sim ou não? Quer ver? Nós só honramos se formos honrados. Sim ou não? Quer ver? Nós só oramos pelos outros quando lembramos e por quem nós amamos. Nós não oramos às vezes pelas pessoas que não estão no hall do nosso coração. Então, para nós agirmos em favor do outro, sem individualismo, nós precisamos passar a adotar a mesma atitude que Paulo está nos ensinando aqui, irmãos. De não ser hiperindividualista ao ponto de só poder fazer alguma coisa pelas pessoas quando eu tiver condições de fazer. Deus vai recobrar isso de nós. Porque nós estamos ouvindo isso hoje. Não espere você estar bem para você ajudar alguém. E é óbvio que eu não estou sendo incoerente e incongruente na minha fala, que você tem que ser ignorante ao que você está sentindo. Porque é muito difícil alguém que está precisando de consolo consolar. Mas não é impossível isso acontecer. Amém, irmãos? Então, que a nossa vida de igreja, aplicando já aqui o que nós estamos falando do texto, que ela seja com uma afeição espiritual. Nós tornamos tão frios, irmãos, a começar de mim. Eu cumprimento o irmão, tudo bem, você está bem? Estou bem, também estou bem. É isso aí, está tudo certo. Quando você cumprimenta o irmão, você já sabe que ele não está bem. E aí você pode render a ele um conselho. Você pode encorajar. Mas às vezes o que a gente faz? Retém. E aí, isso nos torna hiperindividualista. Então eu quero encorajar você. Responde essa mensagem hoje, a palavra de Deus. E passa a orar pela sua igreja. Ora pelo conselho da igreja. Ora pelos irmãos da igreja. Ora pelas irmãs da limpeza, para que Deus dê energia a elas. Elas já estão chegando a 100 anos. Logo, logo elas batem a bota. Minha mãe é uma delas. E aí vai ter que ser um de nós. Vai para a glória, irmão. Glória a Deus ou não? Sério? Ora pelos irmãos da mídia. Para que eles consigam ter percepção espiritual. E enquanto eles estão servindo, eles também consigam adorar. Porque tem irmãos que estão 3 anos na mesma posição lá, irmão. Servindo aqui a gente com muito amor e muito zelo. E muitas vezes a gente não percebe.
ore pela sua igreja. Tudo que você lembrar, ore pela sua igreja. Ore para que Deus envie recursos, para que Deus levante pessoas que financiem a obra dele, porque é possível. Ore pela sua igreja. Amém? Que nós nunca deixemos de ter afeição espiritual na nossa igreja. O lugar, a nossa família, o lugar que nós nascemos. Eu nasci aqui, graças a Deus, nunca precisei vir de outro lugar. Não que isso seja um problema, mas eu tenho esse privilégio. Posso sustentar isso. Amém? Verso 2. O meu propósito é que eles sejam encorajados de coração e unidos em amor, a fim de terem toda a riqueza da plena convicção do entendimento, para conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Então, por que Paulo está batalhando? Primeiro, porque ele se recobra da responsabilidade que ele tem de batalhar pelos irmãos. Mas por quê? Para encorajar e unir os irmãos em amor. Porque não existe talvez ato mais significativo para aqueles irmãos se unirem em amor do que ver alguém que está em um contexto de prisão e mesmo assim se dedicando a eles. É constrangedor. E aí Paulo talvez tente pelo constrangimento, não sei, a intenção do coração de Paulo, talvez não. Mas como não se unir quando você recebe a carta de alguém que está vivendo um momento extremamente delicado e difícil? E essa pessoa está se dedicando e comprometendo-se totalmente a quem ela está direcionando a carta, ainda que ele não a conheça. E aí nós vemos que Paulo, ele batalha para que eles sejam encorajados a se unirem em amor. E todas as vezes que Paulo emprega a palavra riqueza, como diz aqui no texto, na parte B, que diz, a fim de terem toda a riqueza da plena convicção e entendimento, todo o texto que você vê Paulo usando a palavra riqueza, ele está querendo impressionar os ouvintes. Ou dar uma hiperênfase aos ouvintes. Paulo poderia simplesmente falar assim, a fim de vocês terem entendimento, sim ou não? Mas ele usa assim a seguinte fala, com o coração unido em amor, a fim de terem toda a riqueza da plena convicção do entendimento. Parece um gerúndio, né? É um gerúndio. Paulo só está parecendo que ele só está estendendo a fala para ficar bonito. Mas não, Paulo está querendo dar uma ênfase que é importante. Por quê? Porque se nós estivermos unidos em amor, a partir de nós batalharmos uns pelos outros, com compromisso afetuoso, espontâneo, aliança, responsabilidade na igreja, nós teremos uma rica convicção e entendimento de quem Deus é. Então perceba a cadeia de raciocínio que Paulo está construindo com eles. Eu batalho por vocês para que vocês se unam em amor, e após vocês se unirem em amor, vocês experimentem de uma plena certeza de quem Deus é. Para conhecer quem Deus é. Para conhecer o mistério de Deus, que é Cristo. E aí quando nós olhamos, irmãos, a pergunta que eu fiz para esse texto, que talvez você lendo em casa tenha feito é, Cristo é um mistério? Como assim todo mundo conhece Jesus Cristo? Sim ou não? Como assim Cristo é um mistério? Todo mundo conhece Jesus Cristo? Não existe um ser talvez que não conheça a Jesus Cristo. E aí, eu quero que você entenda uma coisa. Quando Paulo está falando que Cristo é um mistério, ele não é um mistério por aquilo que ele esconde. Ele é um mistério por aquilo que ele revela. Vou repetir. Cristo não é um mistério por aquilo que ele esconde, mas por quem ele revela. Então pensa comigo. Ao longo de pelo menos 4.000 anos, está o povo de Israel tendo todo aquele drama. De sai da terra, morre no deserto, entra na terra, entra outros reinados, entra pelo menos 4 reinados, e aí tem todo aquele enrosco do Antigo Testamento. E aí você percebe que Deus, ele deseja se revelar a Israel, só que ele se revela por meio de símbolos, talvez. Ele vem através da arca, representando a presença de Deus. Ele se revela através de fumaça, quando Salomão inaugura o templo. Ele se manifesta através até mesmo de um burro para falar com Balaão. Mas aí você vê que Deus ele só está deixando rastros. Ele não está se revelando totalmente quem ele é. Então perceba, nós cantamos aqui. Ele é a expressa imagem do ser de Deus.
Quando nós estamos falando que Cristo é um mistério, não é por aquilo que ele esconde, ou se ele se esconde, mas é por quem ele revela. Nunca houve, nunca haverá uma revelação exata de quem Deus é, se não for através de Jesus Cristo. Filipe perguntou: mostra-nos o Pai, que isso já é o bastante. O que Jesus Cristo respondeu a ele? Quem vê a mim, vê ao Pai. Então Jesus Cristo não é só a expressão, como é corporalmente a plenitude do ser de Deus. E é por isso que muitas vezes é um mistério. Porque ele está revelando algo que em nenhum outro momento, antes dele e depois dele, vai acontecer em todas as eras. Ele está revelando quem realmente é Deus. Quando os homens estão tocando em Jesus Cristo, eles estão tocando em Deus. E como ele é Deus? Quando ele nasce, 2 magos ou príncipes vão até ele e como uma criança se prostram a ele. Ele é Deus. Ele foi adorado na infância, foi adorado na cruz, é adorado no céu e continuará sendo adorado de eternidade a eternidade, porque ele é Deus. Então, quando Jesus Cristo está encarnando, irmãos, é o evento mais extraordinário que pode acontecer, como Billy Graham disse. O maior evento da história da humanidade não foi o homem ter pisado na lua, mas Deus ter pisado na terra. Deus pisou na terra, irmãos. Isso não é normal. Deus assumiu um corpo. Deus é pró-corpo, irmãos. O gnosticismo falava que a matéria é ruim e o espírito é bom. Os gregos falavam: eu preciso me libertar. Sabe quando eu me liberto? Quando eu morrer e meu espírito ficar vagando. E eu vou poder ficar no mundo das ideias. E aí vem um Deus que encarna em um corpo e fala: eu sou pró-corpo. Eu não rejeito o corpo. Eu vou ressuscitar você no seu corpo. Glorificado, com upgrade. Mas eu vou ressuscitar você no seu corpo. Então o cristianismo é pró-corpo. João capítulo 4. Deus é espírito. Mas Jesus Cristo, em Colossenses capítulo 3, Paulo declara que toda a plenitude de Deus habita nele. Foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude da divindade. Quando você ouve a palavra direita, não tem 2 tronos no céu, irmãos. Direita significa autoridade. Só tem alguém no trono, em corpo, em carne, que intercede por nós diante do Pai. Como isso acontece? Eu não sei. Você não é chamado a saber, você é chamado a crer. Mas ele é um homem. E assim como nós vimos, eu não, nem você, né? Mas os apóstolos viram ele subir. Nós o veremos descer em corpo. Eu não sei como vai ser. Se vai ser igual o Saiyajin do Goku. Se vai ser igual o Naruto, não sei. Quando eles estão voando. Eu só sei que isso vai acontecer. E um homem vai vir diante dos céus, em sua glória. E como uma estrela que sai do ocidente e vai ao oriente, nós veremos a sua luz. E todos que não creram lamentarão por conta dele. Porque eles vão ver que realmente um homem virá sobre nós e governará o mundo futuro. E esse homem vai ser o elo entre terra e céu. Ele vai ser o responsável em puxar o céu e beijá-lo na terra. E as duas realidades vão ser uma só. Porque ele é Deus. Então, irmãos, nós precisamos entender que Paulo está falando uma coisa para nós. Existe um conhecimento de Cristo que nós só estaremos aptos a acessar quando nós estivermos unidos em amor. Eu batalho por vocês, para encorajar vocês a se unirem em amor, para vocês terem plena convicção de quem Deus é. Não tem revelação de Deus sem a igreja. Existe o conhecimento pessoal que nós adquirimos de Cristo por intermédio da nossa vida pessoal. Mas tem um outro conhecimento que nós só conseguiremos expressar, conhecer e apalpar quando todos nós estivermos unidos em amor.
Olha a batalha de Paulo. Quando vocês se unirem em amor, legitimamente, sem falsidade, sem desordem, sem cinismo, com espontaneidade de verdade, com amor, que o próprio Espírito gera, vocês vão experimentar um lugar em Cristo que vocês ainda não experimentaram. Então você está vendo como é uma responsabilidade nossa, não minha, não sua, mas nossa, de sermos uma comunidade que está crescendo no conhecimento de Deus, porque está conhecendo as relações. E aí não é possível ter cristianismo sem igreja. Porque se uma boa parte do conhecimento que nós temos de Deus vem através da comunhão, nós estamos ferrados. Principalmente as pessoas que falam que elas podem ficar em casa porque a igreja é em casa. Coitada dessas pessoas, que Deus tenha misericórdia. Cristo é a fonte exata, plena, última e suprema da sabedoria e do conhecimento. Presta atenção nisso, irmãos. Se você pesquisar, dedicar sua vida a pesquisar sobre sabedoria e conhecimento, como Salomão, investigar de tudo, como ele disse em Eclesiastes, me detive a identificar de tudo. Se você pesquisar tudo, sabe com quem você vai esbarrar no final? Cristo. Porque Ele é a fonte de toda a sabedoria e de todo o conhecimento. Meu Deus, se Ele é a fonte de tudo isso, e eu me detenho a buscar a fonte em outros lugares, eu estou me opondo a quem Cristo é. E aí quando você fala, Pedro, como isso pode acontecer, Pedro? Eu estou tentando buscar a sabedoria vendo as lives de 5h42 lá no Instagram. No meu carro, estou lá dirigindo lá, eu ouço a rádio FM. Gospel. Até ouço lá a emissora da sua esposa, a rede gospel. Mas eu tenho subterfúgios para buscar de conhecimento e sabedoria e não buscar a Cristo. Eu estou me opondo a quem Cristo é. Não, eu sei. Sabe aquela pessoa que toda hora fala, eu sei? Quando eu vou falar com uma pessoa um assunto que eu estou tentando aconselhar ela, e ela fala, eu sei. Então tá bom, você já sabe, não precisa de falar nada não. Fala interiormente, né? Quando meu sogro está falando, e aí eu sei que eu tenho alguma coisa para falar às vezes, aí eu falo, eu até sei, mas eu preciso ouvir. Preciso calar a boca um pouco. Quando o pastor Ney está falando, tem algumas coisas que eu sei, eu falo, não preciso falar não. Irmãos, porque muitas vezes nós somos tomados por intelectualidade. A gente pega, lê, faz a nossa interpretação, como o irmão aí que está falando aí, que se você, eu vou imitar, se você pode tocar, se você pode abraçar, pegue a referência. Se você pode, é porque Deus pode te dar. E aí está o cara em adultério lá ouvindo isso. Se eu posso tocar, se eu posso abraçar, se eu posso ter, é o que Deus quer para mim. E aí, irmãos, esse mesmo irmão posta lá. Cada um tem a sua teologia. Uns têm teologia por experiência. Não entendi nada, mas está tudo bem. Deus alcance ele. Mas está vendo como a gente fabrica a nossa própria teologia? E muitas vezes a teologia que a gente fabrica produz oposição a quem Cristo é. Se você está aqui na igreja e você ouve, e você fala, isso aí que o pastor está falando, e aí você fala, está querendo dizer que você sabe mais do que a pessoa que está aqui, que Deus estabeleceu por sua própria vontade e providência, você está se opondo a Cristo. Porque só existe uma fonte de sabedoria e conhecimento. Está aí o grande desafio que o nosso pastor fala, que é ser pastor. De expor a centralidade de tudo que nós conseguimos conceber em Cristo. E não nas propostas que nós vemos lá fora. Você que é jovem, você acha que o caminho para você talvez seja uma namorada. Você toma seus caminhos. Esse conselho que o pastor me deu talvez seja relativo. E muitas vezes você tem a sua vida.
e a sua liberdade. Amém? Só que muitas vezes o irmão está tentando contribuir com você, e aí o que está acontecendo? Você está falando, eu sei o que fazer, eu sei como fazer, eu sei, mas aí você está querendo dizer assim, ó, eu me oponho a Cristo, eu sei como me opor a Cristo. E quando nós não se opomos a Cristo? Quando nós reconhecemos que dele provém toda a sabedoria e conhecimento. Amém? Verso 4 e 5. Diz assim, digo isso, para que ninguém os engane com argumentos aparentemente convincentes. Pois, embora eu esteja ausente no corpo, estou presente no espírito, e alegro-me ao ver a disciplina e a firmeza da fé que vocês têm em Cristo. Meus irmãos, vocês sabiam que a maior advertência que Jesus fez enquanto esteve no mundo foi contra falsos ensinos? Jesus poderia denunciar e denunciou muitas coisas, mas a coisa que ele mais repetiu foi: cuidado com o falso ensino. E Paulo segue com ele. A maior orientação do Novo Testamento é arrependimento e também é cuidado com os falsos ensinos. E é uma ênfase que a palavra de Deus nos dá, porque como nós estamos vendo aqui, aparentemente os argumentos que vêm até nós ao longo da semana são convincentes. Sim ou não? E aí, a maior advertência é essa. E existem argumentos que eles são aparentemente convincentes. E hoje, talvez não seja nem aparentemente, talvez seja convincente. Se você parar para ouvir uma única mensagem dessas igrejas da prosperidade, você sai acreditando. Eu saio acreditando. É sério, irmãos. Porque parece muito convincente. Porque é muito convincente. E aí, às vezes, o cara até usa a Bíblia. E aí você fala, se ele está usando a Bíblia? E aí a gente volta nessa polêmica, né? Se você tem café com Deus Pai, amém. Você está amadurecendo, ok. Mas eu quero falar algo para você. Se você só se atém a mensagens de conforto e benefício pessoal, você está sendo convencido pelos argumentos convincentes. Se você só consegue ouvir, e talvez a pessoa que lê, ela fale, mas ele fala palavras tão belas, tão edificantes, tão bonitas. O rapaz lá que senta, pega a Bíblia na mão, ele é bonito, ele fala carinhoso, parece que ele tem uma plateia de ursinhos carinhosos para a qual ele se refere. Qual o problema do rapaz? Você vai se opor ao rapaz, o rapaz fala bonito, tem uma mensagem de consolo maravilhosa, você sai rodopiando. As conversões, ele tem 16 milhões de seguidores e 400 milhões, e se não é Deus, é quem que está fazendo ele? E você vai se opor a ele, e às vezes parece ser chato. Mas não é, irmãos. Os argumentos são muito convincentes. E se nós não conhecermos a Cristo, nós vamos ceder aos argumentos convincentes. Eu já cedi a muitos. Estamos desintoxicando. Quando desintoxica os argumentos convincentes do mundo? Quando você ouve e responde ao Evangelho. Quando você ouve e responde ao Evangelho. Quando você ouve e responde ao Evangelho. E quando você ouve e responde ao Evangelho. Como você vence o argumento? Não é combatendo ele. Paulo não combate. Paulo demonstra a supremacia de Cristo. Porque quando você conhecer quem Cristo realmente é, você vai saber o que é oposto a ele. E aí eu fico com o Sara. Pega o celular aí, rapidinho. Abre no Instagram no Reels aí. Toda vez que eu vejo algum falso ensino, erro teológico, eu falo, identifica aqui. Mostra para mim aqui o que você percebeu. Porque nós precisamos ficar bom com isso, irmãos. Senão a gente atrasa o processo da nossa igreja. O pastor está pregando e você está discordando porque você foi convencido por argumentos convincentes. E talvez para você, não é meio assim. Eu ouvi lá no podcast a menina falando que o dízimo não é mais nos dias de hoje. E aí o seu pastor está pregando que o dízimo ele é sim, hoje, nos dias de hoje, no sentido da graça, da generosidade. Ou seja, não é só dízimo, você tem que ser generoso. É questão de natureza, não é questão de comportamento. E aí você discorda. Porque um falso ensino chegou até você. E você às vezes até posta. Aí a gente vê e fala, será que está... Eu não posso falar isso dos irmãos mais velhos. Às vezes eu sou tentado, mas eu posso falar isso pelos jovens, quando eu vejo postando.
Meritocracia, 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 dinheiro, dinheiro, dinheiro. E aí os argumentos convincentes vencem. Então nós temos um grande desafio, meus irmãos. Se nós não se comprometermos uns com os outros, não desfrutaremos um conhecimento que nós ainda não temos de quem Cristo é. E consequentemente seremos enganados com argumentos aparentemente convincentes. Não seja enganado. Não seja fraco e fraca teologicamente. Amém? Vocês estão comigo, irmãos? Tenha mais paciência comigo. Paulo fala no versículo 5. Pois embora eu esteja ausente no corpo, estou presente no espírito, e alegro-me ao ver a disciplina e a firmeza de vocês, que vocês têm em Cristo. E aí Paulo, ele fala sobre disciplina e firmeza. Então, independente do que estava rolando de falso ensino e do que eles estão combatendo, Paulo consegue reconhecer por Epáfras levar até ele essa informação de que os irmãos eles eram disciplinados e firmes. Irmão, se você não for disciplinado e firme, se eu não for disciplinado e firme, nós vamos atrapalhar o processo de maturidade da nossa igreja. Se nós queremos crescer coletivamente no conhecimento de Deus, do Evangelho, nós precisamos juntos ser disciplinados e firmes. E quando eu falo disciplinados é na sua assiduidade nos cultos. Quando eu falo disciplinado é nas suas contribuições. Quando eu falo disciplinado é nas suas atividades em casa, diante do Senhor, do seu lugar com o Senhor, de oração, leitura, jejum, comunhão, adoração, confissão. Disciplinados em confessar pecado. Disciplinados em adorar ao Senhor durante o dia. Se nós não tivermos um espírito de disciplina e queremos viver a vida espiritual só, Deus morreu por mim, o que vier de benefício é o que veio e está tudo certo, e nós não ordenarmos a nossa vida diante de Deus, nós estamos degredindo e não regredindo a obra de Deus através da nossa comunidade local. E aí Paulo também destaca a firmeza. Nós precisamos ser firmes. Então, irmão, uma hora ou outra você vai ser corrigido. E você vai ficar com a cara assim, porque quando eu sou corrigido eu também fico. Mas nós precisamos de firmeza. Às vezes você fica solto demais. E não que a igreja esteja te prendendo. Ela quer te emancipar. Mas às vezes você fica solto demais. Aí quando o irmão vai te corrigir, você não gosta. Às vezes você fica carnal demais. Aí quando o irmão vai te corrigir, você não gosta. Aí a gente cria indisposição em vez de criar comunhão. O irmão se preocupa comigo bastante de me corrigir. Ou quando nós ferimos alguém, que sempre acontece, nós estamos vivendo com pessoas pecadoras, redimidas, mas pecadoras. Aí a gente pede perdão. Ou a gente oferta o perdão. Porque a glória do homem sensato é perdoar ofensas, como disse Salomão. Então, nós precisamos de disciplina e também firmeza. Importante dizermos que precisamos identificar não só o engano normal, mas o engano que é sutil. E olha que interessante isso aqui. O engano nem sempre discorda. Você sabia disso? Às vezes o engano ele fala com carinho. Ele acerta a CPF. Às vezes o engano, como agora estourou de um profeta americano, não vou falar o nome, talvez vocês não conheçam, Sean Bowles, que vazou agora, que antes dele ir pregar, e era um cara que nós seguíamos, no aspecto profético, que revelava coisas que você falava, meu Deus, é Deus que usa esse cara aí. E aí, sabe o que ele fazia? Ele tinha uma equipe que pesquisava os dados das pessoas que faziam check-in nos eventos dele. E aí um dia ele foi profetizar para uma mulher que tinha 4 filhos, e aí ele falou o nome de cada um dos filhos. E no quarto ele errou. Sabe por que ele errou? Porque a equipe dele viu a foto da mãe postando com os 4 filhos, e ela fala o nome dos 4 filhos e no último ela erra. E ele falou exatamente o nome que estava errado. E aí abre um precedente para todos esses profetas que têm um revelamento sutil. Quando o cara revela a CPF, você fala, é Deus. Não é possível, não. Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Sim ou não? E nós precisamos saber identificar o engano sutil. E a melhor maneira
e a mais eficaz de identificar o engano sutil, escancarado, escondido, oculto, é conhecer a Cristo, irmãos.